Irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo continue sobre a nossa igreja hoje, amanhã e sempre. Amém. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez, o acolhimento na igreja, aí na casa do pastor Fábio, sua esposa, seu filho, que se deu aí o quarto para eu descansar um pouquinho. Também os irmãos que nos acolheram ali no almoço, no churrasco. Comi até um pão com maçã, acho que foi a irmã que fez, né? Então hoje eu fui muito abençoado aqui em Novo Horizonte. E é um privilégio poder estar aqui nessa igreja parceira. O que é uma igreja parceira? É uma igreja que de fato entende que a missão é de Deus da igreja, que ela se associa, se torna parceira com o missionário, para que ela também seja um instrumento de Deus para fazer a obra de Deus em outros lugares onde ela não está, através do missionário. Uma igreja parceira, a igreja tem sido parceira conosco na Guiné-Bissau durante um tempo. Agora nós vamos trabalhar na formação de obreiros indígenas na Missão Kaiowá, em Dourados, e a igreja continua sendo parceira nesse sentido, porque ora, investe financeiramente. Então aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós, não tem a ver também com as orações, com as ofertas de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Minha esposa, Maria do Carmo, está em São Paulo, não pôde me acompanhar essa semana, está descansando um pouco e está cuidando um pouco dos nossos filhos, da Sara e do Timóteo. 3 João, versículo 1 a 8. 3 João só tem um capítulo, então nós vamos ler do versículo 1 até o 8. Lá no final da sua Bíblia, perto de Apocalipse, antes de Judas. 3 João, do versículo 1 até o 8. Nós podemos fazer uma leitura alternada. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos os pares. 3 João, versículo 1, diz assim: o presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado acima de tudo, faço votos por todas as verdades e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Preste bem atenção aí, está aparecendo um termo aí, verdade, andar na verdade. Isso, quando o autor está escrevendo alguma coisa e aí aparece uma palavra repetida, é uma dica, né? Significa que ele quer enfatizar. E o tema do sermão tem a ver com verdade. Versículo 5, né? Amado, prossegues fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isso fazes mesmo quando são estrangeiros. Quais perante a igreja é um testemunho do teu amor, bem estarás encaminhando vocês em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Olha a verdade mais uma vez. E o nosso tema vai estar aqui, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Como nós podemos nos tornar cooperadores da verdade? Preste bem atenção. Lá na Guiné-Bissau, África Ocidental, onde nós trabalhamos durante 14 anos, o crioulo guineense é a língua falada nacionalmente. Tem várias línguas, 27, mas o crioulo é a língua que todo mundo se entende. Nessa língua nós usamos a palavra juntamon para dizer ou falar sobre parceria. Juntamon, literalmente, juntar as mãos, é a palavra usada para parceria. E parceria, de fato, é juntar as mãos. É quando duas ou mais pessoas ou instituições se unem para realizar um propósito, um objetivo. No nosso caso, nós nos unimos, igreja e missionários, para glorificar a Deus e pregar o Evangelho, realizar a missão. Então, nós estamos juntando as mãos, ou seja, nona junta mão. Isso, no crioulo guineense, fala assim: nós juntamos as mãos, nona junta mão. Ele é uma salada de tudo, né? O crioulo é uma salada de português e línguas africanas. Aqui, nós vemos nesse texto, irmãos, essa expressão, e nesse sentido de cooperação ou de parceria, o texto vai nos chamar para essa verdade, para a importância de sermos parceiros, colaboradores da verdade. E essa terceira carta de João é escrita a um
líder da Ásia, chamado Gaio, era um amigo pessoal de João, e ele escreveu essa carta para esse servo de Deus, que era fiel, ele era dedicado na igreja, recebia os missionários, apoiava os missionários. Então, João escreveu a carta para incentivar, para encorajar, para que ele permanecesse fiel, porque havia um tal de Demétrio, Diófenes, havia outras pessoas que não estavam agindo corretamente. E Gaio era um servo fiel. Então, João escreve a carta para encorajá-lo, deseja prosperidade na sua alma, ou seja, que ele tenha saúde, força, vigor para servir a Deus. Então, o desafio nesse texto é nos tornarmos cooperadores da verdade. E como nós podemos nos tornar cooperadores da verdade? Segundo o texto. Primeiro, se você quer ser um cooperador da verdade, é preciso andar na verdade, né? João diz aí no versículo 1 e 2, amado, acima de tudo faço voz por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, Gaio estava andando na verdade, e isso trouxe alegria, contentamento para João. Ele era alguém que andava na verdade. João ficou muito feliz e desejou que ele fosse próspero espiritualmente. Interessante que nos escritos de João, ele enfatizou muito sobre a verdade. Se você lembra, no Evangelho, capítulo 14, versículo 6, o que está escrito lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nas cartas e no Apocalipse, João também chama atenção para a verdade. No Apocalipse é interessante que Jesus é verdade, o testemunho de Deus é verdadeiro, e nós temos que ser testemunhas verdadeiras e fiéis, e se preciso for, estamos dispostos a morrer por causa da verdade, e dar testemunho da verdade, como se preciso for, morrer, ser fiel até a morte, para testemunhar de Cristo da verdade. Então João destaca muito essa questão da verdade. O que é então andar na verdade? Segundo o texto, segundo a Bíblia. Andar na verdade é crer em Cristo, a verdade que liberta. Andar na verdade é obedecer a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus orou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, andar na verdade é andar em Cristo, que é a verdade, é andar em obediência à palavra de Deus, que é a verdade. É praticar a palavra de Deus, a verdade, na nossa vida. Isso é andar na verdade. E quando nós andamos na verdade, nos identificamos como um discípulo de Jesus, demonstramos que somos discípulos de Jesus, que vivemos como alguém que de fato ama a verdade, que é Cristo. A verdade para nós não é um conceito, não é uma ideia, não é uma filosofia, não é algo abstrato. A verdade para nós é uma pessoa, é Cristo, com quem nós nos relacionamos, com quem nós temos um relacionamento pessoal. E amamos essa verdade, Cristo, e nos submetemos a seus ensinos, que é a verdade, a sua palavra. Então, se eu quero andar na verdade, eu tenho que crer em Cristo e obedecer a sua palavra. E à medida que eu creio em Cristo e obedeço a sua palavra, eu estou colaborando com a verdade, porque as pessoas vão ver na minha vida a verdade através da minha ação, da minha atitude, do meu viver. Eu vou crer no único Deus, que é a verdade absoluta. Não vou crer em ídolos. Então a verdade vai sendo propagada. Porque a Bíblia diz que o cinto da verdade deve ser aquilo que sustenta a nossa vida. Lembra da armadura de Deus que Paulo falou lá em Efésios? A verdade é o cinto, ou seja, aquilo que dá sustentação, que dá amarração na armadura. Assim como o cinto segura a nossa causa para não cair, o cinto, a verdade, é que dá sustentação para a nossa vida, porque a verdade é Cristo. Nós não podemos colaborar com a verdade se vivemos na mentira, ou seja, com a vida falsa. Foi falado aqui, se dizemos que somos crentes e vivemos como ímpio, não vamos colaborar com a verdade, por quê? Nós estamos não mostrando que a verdade domina a nossa vida. Então, se nós dissemos que somos crentes, a verdade que é Cristo tem que ser o fundamento da nossa vida, dos nossos relacionamentos, do nosso viver. Então, a palavra tem que ser exaurida, refletida no meu viver diário. Ou seja, a minha vida, o meu pensamento, a minha ideia, o meu relacionamento, o meu casamento, a minha família, agora vai refletir a verdade. Então, eu vou viver, de fato, na perspectiva cristã ou com uma cosmovisão cristã. Andar na verdade. Esse é o desafio. Então, se você de fato quer colaborar com a verdade, ande na verdade.
Porque não podemos colaborar com a verdade vivendo uma mentira, fingindo ser crente. A verdade tem que ser a marca, o cinturão da nossa vida. E João estava muito contente porque ele teve a notícia que Gaio andava na verdade. Ele disse: não tem maior alegria de ver que meus filhos, os filhos espirituais, andam na verdade. E para nós pais, ver um filho andando na verdade, no caminho de Cristo, no temor do Senhor, isso traz um grande contentamento. Mais do que passar na universidade é bom, formar é bom, mas se ele passar na universidade, formar, mas estiver fora de Cristo, um pai crente, isso é uma tristeza no coração. É uma grande alegria ver os nossos filhos, biológicos e espirituais, andando na verdade. É uma grande alegria. E quando nós andamos na verdade, esse é um dos passos, ou uma das atitudes para colaborar para que essa verdade seja, de alguma maneira, vista a partir da nossa própria vida, do nosso lar, da nossa casa. Mas, se eu quero colaborar com a verdade, primeiro, eu tenho que andar na verdade. Segundo, eu tenho que ser um proclamador da verdade. É natural. Eu tenho que proclamar essa verdade em alto bom som. Veja aí no versículo 5, João vai falar de Gaio o seguinte: amado, prossegues fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isso faz mesmo quando são estrangeiros. João está falando aqui que Gaio, ele recebia os missionários, os pregadores itinerantes daquela época. Naquela época havia muitos pregadores que saíam pregando. Havia os falsos que deviam ser rejeitados, como nós vemos na segunda carta, e havia os verdadeiros que vinham sem recurso, sustento, que tinham que ser recebidos, apoiados pela igreja e encaminhados no seu ministério. Então Gaio, ele recebia bem essas pessoas. Então aqui João está falando daqueles que saíam em nome de Cristo pregando o evangelho, ou seja, proclamando o evangelho sem nada receber dos gentios. Não por dinheiro, não por fama, mas porque amavam a Cristo e saíam proclamando Cristo, como pregadores itinerantes. Ou seja, pessoas que saíam colaborando com a verdade, proclamando essa verdade nas ruas, nas casas, nas praças, nas igrejas. E naquele tempo as igrejas se reuniam praticamente em casas. Então aqui nós vemos esses pregadores. Aí versículo 6, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando esses pregadores na sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Então essa turma de pregadores e proclamadores da verdade saíam pregando, e aí Gaio era alguém que de fato abençoava esses irmãos. Nem todos nós somos chamados para sermos pregadores itinerantes ou missionários que vão sair do Brasil para outro país ou para ir para uma tribo indígena. Isso é um chamado específico. Como havia aqueles pregadores itinerantes, mas havia as pessoas que moravam nas cidades onde Paulo pregou, Atenas, lá em Tessalônica, e os irmãos que ficavam ali e testemunhavam ali. Nem todos têm um chamado para ser um missionário e atravessar o oceano. Mas todos nós somos chamados para sermos testemunhos de Jesus, para proclamar a verdade, para anunciar o evangelho. Isso é um chamado para toda a igreja. Chamado como uma testemunha de Jesus é um chamado para mim e para você, para a igreja. Algumas testemunhas de Jesus chama para dar esse testemunho, para proclamar essa verdade, além mar ou em terras distantes, ou em povos, em outras culturas. Mas todos nós somos responsáveis para colaborar com a verdade no sentido de proclamá-la. Porque a verdade, Cristo, a palavra de Deus que é a verdade, tem que ser pregada, tem que ser anunciada. Não basta o meu testemunho de vida. Mas preste bem atenção, essa é uma mentira de Satanás. Não, o meu testemunho fala por si só. Ou seja, eu não preciso pregar. Meu testemunho é suficiente. Não é, isso é uma heresia, hein? Quem mais viveu o evangelho? Foi Cristo. Quem mais pregou o evangelho? O evangelho precisa ser vivido na vida, mas precisa ser articulado, precisa ser anunciado. Porque a sua vida não é evangelho, a sua vida é torta muitas vezes. E se alguém depender da sua vida para se converter, ele pode até mesmo se perder, porque ele vê algumas coisas que são estranhas. Se ele depender somente da sua vida. A sua vida deve colaborar, você deve andar na verdade, mas mesmo andando na verdade, somos falhos. E minha vida não é o evangelho é Cristo. Então eu tenho que apontar as pessoas para Cristo, não para minhas imperfeições. Agora, quando eu ando na verdade e prego a verdade, eu estou colaborando cada vez mais.
Mas mesmo que eu viva o Evangelho e procure viver, e devo fazer isso, está na verdade, eu tenho que proclamar, eu tenho que abrir minha boca, eu tenho que falar quem é o Deus que eu creio. Se alguém... Eu tenho que articular, falar que esse Deus morreu, enviou seu Filho, Ele ressuscitou, porque o Evangelho tem que ser proclamado, articulado com palavras, com o nosso testemunho. A fé vem pelo ouvir da palavra, a palavra tem que ser pregada. O meio ordinário de Deus chamar as pessoas para a salvação não é a sua vida, é a pregação da palavra de Deus, é o Evangelho proclamado que aponta para Cristo, para a verdade de Deus. A minha vida, a sua vida, pode ser uma boa ilustração daquilo que o Evangelho pode fazer na vida do pecador. Ele vivia no pecado, Deus libertou, vivia na idolatria, Deus libertou. Mas a sua vida, mesmo que Deus faça uma obra grande na sua vida, a sua vida não é o Evangelho é Cristo, morto e ressurreto. Então por isso que Cristo tem que ser sempre pregado com palavras. Porque o próprio Jesus, que encarnou o Evangelho, ele não apenas sentou na praça e ficou lá, dando testemunho só com a vida dele, ele pregou. Paulo, aqueles que procuraram viver o Evangelho, na verdade, abriam a boca e pregavam, e falavam, mesmo ameaçado de morte. Porque hoje, não, eu no meu trabalho não preciso pregar, eu só preciso pregar. Na minha escola não preciso pregar, se eu pregar as pessoas vão, basta só viver, tem que pregar, tem que abrir a boca, tem que falar, mas você é perseguido, você é chamado de chato. Mas eu preso, Jesus falou que no mundo tereis aflição. Não tem como ser fiel a Cristo em qualquer lugar do mundo sem ser perseguido. Pense que a perseguição só existe lá na Coreia do Norte, ou na China, ou lá na Nigéria, onde estão matando bastante cristãos lá na África. Em qualquer lugar do mundo haverá perseguição, é claro que de forma diferente. No Brasil, graças a Deus, ainda não temos perseguição de forma direta, que você vai ser preso, morto por causa de ser crente. Mas haverá perseguição no sentido de ser taxado como alguém muito certinho, ou talvez não vai ser promovido na empresa, porque você não vai colaborar com aquele falcatrua, mas haverá. Então não se engane, não se engane. Todo aquele que quiser ser fiel a Cristo será perseguido, diz Paulo, de alguma maneira. E todos nós, se queremos de fato colaborar com a verdade, nós temos que proclamá-la em alto e bom som, não somente com a nossa vida, as atitudes, mas com a palavra. Porque Deus se revelou na palavra, e a palavra tem que ser pregada, anunciada. João se alegrou porque Gaio, ele abençoava esses irmãos que proclamavam a verdade. E nós temos que ser proclamadores da verdade, onde estamos e também onde Deus nos enviar. Isso é muito importante, queridos. Faça um propósito essa semana. Falar de Jesus pelo menos para uma pessoa. Um propósito. Eu não estou colocando aqui uma meta muito grande. Nessa semana eu vou pelo menos falar de Jesus para uma pessoa. Não quer ser um colaborador da verdade? Faça um propósito pelo menos de entregar 10 folhetos essa semana. Talvez entregar uma Bíblia para alguém. Talvez cada dia, a literatura evangélica boa, reformada para alguém. Faça um propósito pelo menos de convidar um amigo não crente para o culto de domingo. Irmão, você sabia que o nosso missionário, o primeiro missionário, Ashbel Green Simonton, ele tinha 5 estratégias para evangelizar o Brasil. Uma delas era cada crente um testemunho e convidando seus amigos para o culto. Uma coisa simples que era muito comum dos presbiterianos antigos, raiz, né? Se tinha um amigo vizinho, era batata. Não sei nem se usa mais essa expressão no Brasil. Era batata. Se você tivesse um amigo vizinho, uma hora ou outra você falava, você convidava aquele vizinho para ir ao culto da sua igreja. Irmão, será que dói? Será que arranca um dedo, um braço, você convidar um amigo para vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus? Não arranca. Mas hoje até isso a gente está caindo nessa engodo de Satanás. Não, se eu ficar pregando muito vai incomodar, eu vou ser taxado como muito crentinho, ou todo mundo já ouviu, no Brasil todo mundo já ouviu a palavra, não precisa, no Brasil... O que é que Paulo fala? Prega a tempo e fora de tempo. Mas ninguém quer ouvir. Pregue, quer ouça, quer não. Então nós estamos caindo, a igreja, se a gente não tiver cuidado, a igreja brasileira está caindo em muito engodo de Satanás. Não precisa pregar não, está todo mundo ouvindo na internet. As pessoas não vão ouvir, vão me chamar de... Não, a Bíblia diz, pregue a tempo e a fora de tempo. Quer gosta ou não, quer queira ouvir ou não. Porque o nosso trabalho, como eu falei pela manhã,
Qual que é o nosso departamento? É pregar, é testemunhar. Qual que é o departamento de Deus? Converter, salvar quem Ele quer. Mas o nosso departamento, e Deus usa o nosso testemunho, a nossa pregação. Deus usa o nosso testemunho vivido, andando na palavra, e o nosso testemunho falado, articulado do Evangelho. Porque eu posso falar, a pessoa pode falar, você é um pecador, por que você vai falar de Cristo? Você é um pecador. Eu falo, eu sou um pecador, mas um pecador que foi perdoado no sangue de Cristo. Eu erro, mas Cristo me perdoa e pode perdoar você. E aí você tem que falar. Então é preciso colaborar com a verdade, proclamando. E essa proclamação da verdade é feita por mim e por você. Eu tive um chamado específico, atravessei o oceano. Agora não vou atravessar mais o oceano, né? Vou atravessar a Castelo Branco, né? Sair de São Paulo para Mato Grosso, 1000 quilômetros, para poder chegar lá em Dourados. Vou atravessar o Rio Paraná. Você sabe que tem uma ponte, né? Que divide São Paulo do Mato Grosso do Sul. Aí tem uma ponte de 10 quilômetros, assim. A ponte, porque tem uma ilha, né? Então é comprido. Alguém já foi naquela região? Vou atravessar a ponte agora, não mais o oceano. Mas você, talvez, vai ter que atravessar a rua. Ou nem a rua, talvez dentro de casa tenha alguém que não é crente. Ah, pastor, mas como eu vou fazer isso? É muito difícil. Aí faz igual a irmã, faz o pão, leva na casa do seu vizinho e fala, ó, aqui está o pão, mas Jesus é o pão da vida. Colaborador da verdade. Aí depois o pastor vai me contar, ó, domingo que vem, apesar que tem assembleia, mas tem, depois passando essa assembleia, mas mesmo assim, convide pessoas para poder ouvir da verdade, proclamar a verdade, e que, de fato, as pessoas do Novo Horizonte possam ouvir da verdade através da sua vida, do seu testemunho e da sua pregação. Então, nós queremos nos tornar colaboradores da verdade? Primeiro, temos que andar na verdade. Segundo, proclamar a verdade. Terceiro, ser um parceiro daqueles que pregam a verdade, que é o que Gaio fazia. Versículo 8. João já falou no versículo 5 que Gaio, ele recebia os pregadores na igreja e na casa. Lembra-se, naquele tempo as igrejas funcionavam na casa. Recebia alguém na igreja, recebia na sua própria casa, muitas vezes. Muitas vezes a igreja funcionava na casa de alguém, provavelmente na casa de Gaio. E então Gaio recebia os missionários na sua casa, para que eles pudessem pregar e também se alimentar, tomar um banho e ir embora pregar em outro lugar, porque eles eram pregadores itinerantes. E naquele tempo tinha uma orientação interessante. Havia um documento daquela época, depois dos apóstolos, chamado Didaquê, que era sobre ensino de doutrina da igreja primitiva. E nesse documento dizia o seguinte: se um pregador chegar na igreja, na casa de alguém, e ficar um dia, 2 dias, é bom, é verdadeiro. Se ficar 3 dias, depois de 3 dias, se ele quiser ficar na sua casa, é um falso profeta. Esse era o contexto daquela época. Por quê? Os pregadores que queriam ficar muito tempo na casa de alguém, queriam ficar comendo lá e... Por isso que eu estou indo embora. Era o contexto da época. Então, era uma orientação para distinguir os verdadeiros dos falsos. Então, se o pregador queria ficar muito tempo na igreja, porque a igreja era casa, então era alguém que queria explorar aqueles irmãos. Então, poderia ser considerado um falso profeta. Mas Gaio, ele recebia esses irmãos, e diz o texto que ele os encaminhava de modo digno de Deus. E isso é interessante. E a igreja, então, deve acolher os fiéis e os encaminhar de modo digno. Ou seja, de modo que tenha a aprovação de Deus. Você não vai enviar um missionário de qualquer maneira. Você vai enviar como se enviasse Cristo. Você não ia enviar Cristo para fazer missão sem lhe dar comida, assistência, apoio. E o verbo encaminhar aqui, no grego, significa providenciar o que é necessário. Comida, barco naquele tempo, pessoas para ajudar por causa dos ladrões. Ou seja, providenciar o que é necessário para que aquele missionário retornasse e fosse na sua missão com aquilo que era necessário. Então a igreja na casa de Gaio era uma igreja parceira da verdade, porque ela colaborava, ela recebia os verdadeiros missionários. Gaio fazia isso juntamente com a igreja naquela casa, ali se alimentava, pregava o evangelho e recebia algum apoio financeiro e emocional e de oração para continuar a sua jornada. Então aquela igreja, a igreja de Gaio, estava sendo parceira daqueles que estavam proclamando a verdade. Porque
eu não vou conseguir pôr o que nós chamamos de parceria, como a igreja tem sido parceira conosco, colaborando para que a verdade de Deus chegue na Guiné-Bissau e agora entre os indígenas. É o que nós falamos de parceria na obra missionária. Fazemos o nosso trabalho de proclamar a verdade onde estamos e colaboramos para que essa verdade chegue em outros lugares, através de parcerias missionárias, com missionários fiéis, que têm projetos que pregam o Evangelho, sobretudo na linha teológica que nós cremos. E conheço o trabalho, a seriedade, mas de preferência que eu vou apoiar aqueles que são da nossa agência, porque são da nossa denominação, a nossa teologia, porque eu não posso ser colaborador de alguém que está pregando uma heresia. João disse que eu não posso acolher, receber na casa, não posso apoiar alguém que está pregando ao contra as Escrituras. Eu tenho que ser parceiro da verdade. Então, se a pessoa está pregando uma mentira, uma heresia, eu não posso... Ah, mas ele é gente boa. Está pregando uma heresia. Eu não posso colaborar para que essa heresia se propague. Mesmo que seja alguém que eu até conheço. Então, o João Gaio fazia esse trabalho. Então, essa igreja tem sido parceira conosco, espero que seja parceira com outros missionários, que colaborem para que a verdade de Deus seja pregada em outros lugares, investindo, orando por esses irmãos, investindo financeiramente, tendo essa visão de expandir o reino, e colaborar para que a verdade possa chegar em outros lugares onde nós não podemos ir. Porque quando você é parceira de um missionário, você vai junto com ele onde ele está. Então a igreja estende sua atuação e colabora para que a verdade de Deus chegue em outros lugares do mundo. Então, por isso que João aqui fala, quando nós recebemos servos de Deus e os encaminhamos na sua missão, nós nos tornamos colaborador da verdade. Coisa bonita. E, graças a Deus, a igreja começou nesse propósito de não apenas se preocupar em proclamar a verdade no horizonte, agora fazendo parcerias com outros projetos missionários conosco e tentando ampliar essa parceria com outros projetos e missionários sérios. É importante. E que Deus vai providenciando os recursos, e não vai faltar, e Deus vai abençoar, e a igreja vai ter sempre recursos. Quando ela investe em missões, não vai faltar. Pelo contrário, Deus abençoa e multiplica. E que então essa igreja continue sendo parceira nesse sentido também, de colaborar para que a verdade chegue em outros povos, outras nações, através de parcerias missionárias, conosco e com outros também, em nome de Jesus. Então, para finalizar, queridos, o texto nos desafia a sermos colaboradores da verdade. E como nós podemos colaborar com a verdade? Primeiro, andando na verdade. Ou seja, entendendo que essa verdade tem a ver comigo. Que Cristo é meu Senhor e meu Salvador. É a verdade que me liberta, que me transforma. E eu tenho um relacionamento com essa verdade. E eu obedeço essa verdade. E eu ponho o ensino da verdade na minha vida. Eu sou um outdoor da verdade. Às vezes imperfeito, né? Às vezes somos imperfeitos, né? Mas estou vivendo a verdade na minha própria vida. A verdade para mim faz sentido. Eu me relaciono com ela. Eu amo essa verdade. Então eu estou andando nela. Na minha casa, no meu trabalho, eu procuro moldar a minha vida na verdade. Segundo, eu proclamo essa verdade. Eu anuncio lá na escola, no trabalho, na rua. Eu convido pessoas para ouvir a verdade. Na minha casa, na igreja, eu entrego uma Bíblia, um folheto. Um amigo meu vai fazer aniversário, ao invés de comprar um presente caro, dê uma Bíblia, dê uma coisa, porque ganhar o seu amigo provavelmente vai ganhar coisas normais que o ímpio, que se não for crente, vai dar. Vai dar talvez um relógio, isso aí qualquer pessoa vai dar, mas uma Bíblia, talvez só você que vai poder dar. Já parou para pensar? Às vezes você vai dar coisas que o cara tem de monte, não vai desprezar o seu presente, não vai nem, porque ele já tem, aquilo lá não vai fazer diferença na vida dele. Mas se ele ganhar uma Bíblia sua, ou um livro, qualquer outro livro, um bom aí, que mais direcionado na evangelização, discipulado, ou seja, como ser um discípulo de Jesus. Não sei nem se tem esse livro com esse título, né? De repente, se tiver, de repente, como eu posso ser um discípulo de Jesus, ou seguindo os passos de Jesus, ou qualquer coisa assim. Tem outros livros bons, aí o pastor pode indicar depois. Mas primeiro a Bíblia, né? Que a Bíblia é viva e eficaz. Outra coisa que talvez só você vai dar. Uma criança vai fazer aniversário, brinquedo ela vai ganhar de monte. Dê uma Bíblia ilustrada, dê talvez, antigamente dava CD, mas hoje como é que funciona de música? Não tem como você falar,
vou te pagar 1 hora para você ouvir música lá não sei aonde. Hoje eu tenho que me atualizar, porque eu saí muito tempo fora do Brasil, não sei nem como funciona. Antigamente, na minha época, quando eu conhecia Cristo, a gente comprava LP, né? Quem é do tempo do LP aqui? Os antigos. Aí depois comprava um CD. Agora depois eu tenho que me apurar. Quando alguém grava, aí, como é que ele ganha dinheiro através da música hoje? Não sei não. Tem outras maneiras, né? Mas então hoje é mais difícil nessa questão da música para alguém ouvir, né? Louvor. Mas a Bíblia, um livro, talvez seja mais fácil. É uma coisa que talvez só você pode dar para que a verdade seja proclamada. Chegue na casa de alguém. Às vezes atitude simples, né? Por exemplo, eu lembro de uma senhora africana que ela ouviu o evangelho e se converteu. Ela já era idosa e cega. E cega não, analfabeta. Mas ela queria, de alguma maneira, ela foi tocada pela verdade e se converteu. Aí ela chegou para o missionário e falou, eu quero uma Bíblia de presente. Eu falei, você não sabe ler? Eu falei, não tem problema não. Você pega aquele versículo lá, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único, para que todo aquele que não pereça vai ter a vida eterna. Então você risca de vermelho. Eu vou pegar essa Bíblia, vou chegar na porta da escola e vou falar com os jovens. Eu vou chegar lá Aí ela pegou a Bíblia, marcada, no versículo João 3,16, chegou na porta da escola e falou, jovem, você sabe ler? Sei. Então leia aqui, o que está escrito aqui nesse versículo aqui? Marcada, ela sabia abrir lá. E aí o jovem lia, não, porque Deus, você sabe quem que é Deus? Você sabe quem é Cristo? E ali ela começava a pregar. Então aquela senhora idosa e analfabeta descobriu uma maneira de proclamar a verdade. E graças a Deus você sabe ler, sabe escrever, sabe usar a internet, sabe fazer muita coisa, e Deus seja te abençoado com vários dons. Então proclame a verdade. E colabore para que essa verdade chegue em outros povos, através das suas orações, do seu dízimo, das suas ofertas. Quanto mais você orar, investir financeiramente, essa verdade pode chegar em lugares que você jamais imaginou, através de parcerias que a igreja vai fazer, e você pode fazer individualmente, e a igreja como um todo, fazendo parcerias para que essa verdade alcance os povos, as nações. Porque nós somos, o desafio temos que nos tornar cooperadores da verdade, andando, proclamando e apoiando para que essa verdade chegue até os confins da terra. E que assim, Deus, pela sua graça, nos dê essa bênção de ser, de fato, colaboradores, parceiros da verdade. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e orar? Senhor Deus e querido Pai, Tu és a verdade que nos liberta, que nos transforma. Tu nos chamas, Senhor, como testemunhas dessa verdade para o mundo. Dá-nos essa graça, Pai, de sermos colaboradores da verdade, nesse mundo de mentira, de falsidade, que ele possa conhecer Cristo, a verdade que liberta, que transforma, Senhor, o mais vil pecador. Ela tem nos transformado pela Tua graça, tem nos alcançado, e nós somos a igreja que proclama a verdade, Senhor. Possamos a cada dia abrir a nossa boca e anunciá-la, Pai, cada vez mais em nome de Jesus. Dá-nos coragem, dá-nos ousadia, que jamais venhamos cair, Pai, nos encontros de Satanás, que tenta, Pai, nos calar, tenta nos acomodar, tenta nos trazer, ó Deus, medo, vergonha, timidez, mas em Ti nós temos coragem, ousadia, para abrir a nossa boca, assim, mesmo nesse tempo tão difícil que o Brasil passa, ó Deus, com tantas situações nesse país, mas o Senhor nos chamou para sermos proclamadores da verdade nesse tempo, nessa geração, em nome de Jesus. Capacite essa igreja no seu testemunho da verdade, dela graça, crescimento espiritual, numérico, financeiro, visão missionária, que seja uma igreja viva, atuante e missionária para a Tua glória e louvor. Abençoe o pastor, sua família, os presbíteros, os diáconos, os membros, Senhor, o povo dessa cidade, que eles se convertam ao Senhor, que as pessoas que vão ser convidadas, que vão ouvir um convite dos irmãos, receber uma palavra, um folheto, que possam aceitar e possam estar na Tua casa para Te louvar e conhecer a Cristo juntamente com os nossos irmãos. Dá a Tua bênção, Pai, sobre essa igreja, e que ela continue crescendo para a Tua glória, não a nossa, Senhor, mas para o Teu nome da glória, para que o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Por exercitar? Mais uma vez que nós agradecemos a presença do reverendo aqui conosco, está fazendo um belo tour, né, pelo Brasil, pelas igrejas, realmente, onde ele trata, fala realmente da palavra de Deus, junto com a sua esposa, tá? Deus continue abençoando, fortalecendo, a partir do final de janeiro de 2026, assumindo lá a missão. Então, por enquanto ele está viajando,
precisa descansar, a gente até conversou sobre isso hoje, vai ter um momento em família, e aí se preparando aí para assumir, né? Ele vai embora ainda hoje, queridos, porque ele tem como é que é? Congresso. O Congresso de Missões, e ele vai estar lá presente, né? Falando, participando, então continuar orando. Queridos, nós somos gratos a você pela sua presença, Deus continue abençoando. Então, mais uma vez, para nós encerrarmos, coloque-se em pé, o reverendo vai decretar a bênção sobre as nossas vidas. Irmãos, que a graça do Senhor, o Senhor da Igreja, o amor de Deus, o Deus Pai, e as ricas consolações do poder do Espírito, seja sobre nós, hoje e sempre, e até aquele dia que Jesus voltará. E nós cremos, falamos, amém. Amém. Deixa eu ver as coisas aqui. Vamos lá na frente.